uma palavrinha. Você fala eu dar uma palavrinha? Eu começo ou você vai dar uma palavrinha antes pro grupo? Só fazer uma oração, tá bom? Joia. Tá bom? Vamos lá, irmãs. Senhor meu Deus e Pai, aqui estamos em tua presença. Agradecido, Senhor, por este momento de encontro com todas as tuas filhas. Que elas possam ter liberdade no espírito para falarem contigo e tirarem suas dúvidas. E da mesma forma, Senhor, que o Senhor possa usar tremendamente a missionária Tânia. Que ela possa, Senhor, ser instrumento em tuas mãos. Guarda-nos à noite, Pai. Toda essa tecnologia, Senhor, possa segurar, suportar, para que elas possam ter uma noite abençoada. Assim eu oro em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. 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 Vocês estão me vendo bem aí? Amém. Sim, estamos vendo, estou vendo. Então tá bom. Hoje eu quero pedir perdão para vocês, porque eu fiquei toda enrolada aqui e acabei não preparando algo específico como vocês merecem. Eu estou há dias esperando aqui um pedreiro vir fazer um serviço aqui e ele saiu daqui agora. Decidiu vir hoje e eu fiquei toda enrolada. Mas eu queria tirar um tempinho com vocês para a gente estar orando, né? E eu queria compartilhar um texto do o Salmo 91 com vocês. É um salmo que a gente já conhece bem, né? E eu gostaria de estar lendo. Eu gostaria de pedir para mais duas pessoas estarem lendo comigo. Se vocês tiverem uma versão diferente, pode ser? E a semana passada a Zilanda que ficou de castigo, né? Agora eu posso eleger alguém ou as irmãs vão se oferecer? Eu posso. Marli? Irmã Marli, né? Sim. Ótimo, Marli. Então, a irmã Marli vai ler comigo. Vamos ver se a versão que a irmã tem é a mesma que a minha, tá? É o Salmo 91. Que número que é o 91? Isso, nós vamos ler o capítulo inteiro, tá bom? Ah, tá. Vamos lá. Ai, minha Bíblia fechou. Só um minutinho. Mas vocês estão me vendo, né? Sim. Ok, irmã. A irmã pode começar a ler, tá? Tá. Sobre a sombra do Altíssimo. Eu vou procurar uma versão diferente. Tá. O Salmo 91, sobre a sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em que eu confio. Pois ele te livrará dos laços dos passarinheiros e das pestes perniciosas. Cobrir-te-á com as tuas penas, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. Em sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a aspa, calcará os pés ao leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou. Com amor eu o livrarei, por la luz salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei, glorificar-lo-ei, saciá-lo-ei com agilidade e mostrarei minha salvação. Amém. Louvado É que seja eu leio Deus. Alguém tem rápido. versão diferente? Eu leio rápido porque eu oro ele todo dia. É o 23, o 27 e o 91, todo dia. Então, a irmã Marli gosta bastante desses salmos.
Alguém tem uma Cláudia. versão diferente? Amém, irmãs? Eu vou estar lendo então na minha versão. Vocês me ouvem? Eu estou ouvindo. Ok. Sobre a eterna proteção de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, e a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te guarde em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e o áspide, carcarás os pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu gosto bastante desses salmos e eu já vi que vocês também gostam bastante dele, né, irmão Marli? Tem alguém mais que gosta bastante desses salmos? Eu gosto. Amém. Amém. Amém? Irmã Elisângela não estava semana Amém. passada, né, Elisângela? Tava sim. Estava, irmã? Oh, meu Tava. Deus. Aos pouquinhos a irmã missionária vai se familiarizando com vocês, né? Tá chegando mais gente, né? Quem mais está Amém. aí? Deixa eu dar uma olhada. Irmã Cecília não estava semana passada, né? Irmã Laura também não. A irmã Laura é a Tem bastante Fabiana, que gente. ela entra com o da filha. Oi? Bastante gente diferente. Bom, amadas, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a questão do medo, né? Nós estamos vivendo dias tão aflituosos, conflituosos, e mesmo como cristãos, nós estamos sendo muito afligidos pelo medo, né? É o medo de ficar desempregado, é o medo de ficar doente, né? E não poder ter socorro, e não poder ter atendimento. É medo de alguém da nossa família ficar doente, é medo daqueles que já estão enfermos irem embora. E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do medo, como é que vocês estão vendo essa questão? Nós vamos interagir de novo, tá? E a semana passada a gente falou um pouquinho sobre o que a gente pode fazer em meio à pandemia, né? Para poder ser luz. E eu queria falar com vocês o que vem na mente de vocês quando alguém olha para vocês ou manda uma mensagem e pede para vocês, pelo amor de Deus, ore por mim, porque eu estou desesperada. Qual é, quando alguém fala isso para você, qual é a primeira passagem, ou o primeiro versículo, ou a primeira coisa que vem na sua mente? As irmãs, as irmãs não gostam muito de falar, né? Ou é só comigo?
O que eu queria compartilhar com vocês nesta noite, eu vou estar lendo, é que quando a gente recebe uma mensagem assim, ou quando a gente convive com alguém que pede, pelo amor de Deus, ore por mim, nós temos essa tendência realmente de dar a receita pronta, né? De dar um texto da palavra de Deus e falar, irmã, lê esse texto, a palavra de Deus diz isso, né? E esse Salmo 91 é um salmo bem interessante. E eu queria refletir um pouquinho com vocês, e nós então vamos estar lendo alguns versículos agora, aos pouquinhos, e eu gostaria que, se vocês entendeu alguma coisa ou vier alguma coisa na sua Então, não, ela mente, não você ouviu. compartilhe comigo, tá bom? Amém, mas vocês me ouvem? Amém. 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 Amém? Então, vamos lá. Ó. O primeiro versículo diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse versículo, ele já começa com uma condicional, né? E qual que é essa condicional que esse versículo traz, né? O habitar, né? Quando nós falamos de habitar, muitas vezes nós perguntamos para as pessoas onde você mora, se você está em outro país, onde você nasceu, qual o seu país, mas dificilmente a gente faz essa pergunta, onde é que você habita, né? E quando nós pensamos na palavra habitar, nós pensamos na questão de um relacionamento. É onde você tem um relacionamento íntimo com alguém, você se abriga junto com aquela pessoa, você está junto com alguém, né? Ou você habita sozinha, no caso, se for uma pessoa que mora sozinho. Mas a condicional desse versículo, né? São para aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo, né? Então, o que eu vejo nesse versículo aqui? Eu vejo que essa é uma promessa para nós, mulheres, né? As filhas do Senhor, os filhos do Senhor, é uma condicional, é uma promessa para aqueles que fazem do Senhor o seu refúgio, o seu esconderijo, né? Isso significa que não são todos que estão guardados à sombra do Senhor, né? Não são todos que vão descansar na sombra do Senhor, porque não são todos que estão habitando com Ele, né? Dá a entender que você faz do teu Deus, do Senhor, do Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, a sua, o sentido da sua vida e o seu abrigo mesmo, né? Então, tudo o que acontece ao seu redor, o teu lugar de abrigo, de socorro, de esconderijo, é o Senhor. Amém, irmãs? Amém. 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 E a minha pergunta é: vocês estão habitando no esconderijo do Altíssimo? Vocês têm segurança disso, confiança disso? Eu tenho, viu? Eu tenho muita segurança, porque a gente está debaixo das asas dele, né? E a gente, quando está com ele, a gente não tem que ter medo, não tem que ter medo, né? Tem que ir em frente, né? Porque nós estamos seguros debaixo do olhar de Deus, né? E só aqueles que estão escondidos em Deus, que estão, né, habitando com Ele, que faz dele o seu companheiro, a sua proteção, a sua segurança, essas pessoas, elas podem dizer, o jeito que Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essas pessoas que habitam no Senhor, elas podem dizer que Ele é refúgio, que Ele é fortaleza e que confia nele. Por quê? Porque só quem habita com alguém, quem convive, que tem um relacionamento com alguém, pode dizer se está num relacionamento seguro, né? Se essa pessoa que você convive, você pode dizer é meu refúgio, é a minha fortaleza, eu confio, né? Isso ela é um relacionamento íntimo, né? Um relacionamento diário, porque às vezes nós podemos conviver com algumas pessoas, até morar com algumas pessoas, mas nem sempre a gente pode dizer nele eu confio, nela eu confio. Mas no Senhor, aqueles que se habitam nele, pode dizer, eu confio, ele é meu refúgio, ele é minha fortaleza. Por quê?
Porque voltando lá no primeiro versículo, a pessoa que se refugia sabe que ela está se refugiando na sombra do Todo-Poderoso, né? Daquele que tem todo o poder, né? E se ele tem todo o poder, a gente pode confiar nele. Amém, amadas? Amém. 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 E ele te livrará do laço do Amém. passarinheiro e da peste perniciosa. Agora eu vou querer que as irmãs comentem esse versículo comigo. O que que vocês, irmã Marli, que diz que lê Salmos todo dia, o que que a irmã sente quando a irmã lê esse versículo, versículo 3? Então, eu penso assim, que quando a gente... pois ele te livrará do laço do passarinheiro, das pestes periciosas. Então, que assim, eu confio nele, então eu sei que, como eu confio, eu sei que Deus me livra de todo mal, né? Porque tudo que acontece, assim, a gente tendo fé, a gente seguindo a palavra, que a gente tem que confiar nessa palavra aqui, né? E ele te livrará do laço do passarinheiro. Então, a gente pode passar o que for, mas Deus está com a gente e nos livra de todo o mal, de todas as coisas, ou principalmente essas coisas horríveis que estão acontecendo, que a gente tem medo, claro, mas a gente tem que confiar em Deus, né? Confiar na palavra de Deus, confiar na nossa, como é que se fala? Na fé que nós temos por Deus, né? Pela palavra dele. Amém. Irmã Tassiane, eu não a conheço, muito bonita, estou vendo aqui na foto. Seja bem-vinda, irmã Tassiane. Com o Senhor te livrará do laço do passarinheiro. Eu creio, obrigada, irmã. Eu creio que o Senhor, ele nos livra das armadilhas do inimigo, né? Aquilo que o inimigo tem preparado para a gente, né? E que, assim, que a gente tem que acreditar que ele sempre vai nos livrar de tudo aquilo que o inimigo, das acusações, de qualquer mal que venha contra nós. E a gente tem que confiar e descansar nele. É exatamente isso, irmã Tassiane. Porque não é porque nós estamos abrigados no Senhor, que nós habitamos com o Senhor, que nós vamos estar livres das tentações do diabo, né? Muito pelo contrário, ele está todos os dias, né? A palavra de Deus diz que ele ruge como um leão, né? Só aguardando o momento para nos tragar, né? Ele está nos cercando, ele está tentando nos derrubar, ele está tentando fazer com que a gente tropece. Então, todos os dias o diabo arma laços para nós, né? Todos os dias o diabo arma as suas armadilhas, né? E por isso que ele diz que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro, porque ele está lá armando as suas armadilhas. É por isso que é fundamental nós estarmos abrigadas no Senhor, nós estarmos habitando com o Senhor. É claro que, né, o Senhor é misericordioso, ele é bom, né? Muitas vezes nós temos filhos, irmãos, familiares que se afastaram do caminho do Senhor ou não estão no Senhor, e a gente ora para que a misericórdia de Deus se manifeste, né? Mas o livramento do laço do passarinheiro é para essas pessoas que se abrigam no Senhor. Então nós podemos ter essa certeza. Aquilo que for laço de Satanás sobre nós não vai prevalecer, porque o Senhor vai nos dar livramento. Amém, queridas? Amém. Amém. Você crê nisso? Eu Vocês creio. conseguem lembrar de uma experiência que vocês tiveram, que vocês entendem com certeza que foi um livramento das fúrias de Satanás contra a vida de vocês? Quantas irmãs pensam aí, que eu sei que as irmãs têm? Eu vou contar uma experiência que eu passei quando eu estava na África, né? São várias, nós passamos com frequência, mas a gente consegue discernir o que é uma afronta, o que é uma fúria de Satanás contra nós, o que é um laço contra nós, né?
E eu lembro que uma vez a gente foi fazer marchas de oração, eu estava num país 95% muçulmano, né? E bem islâmico mesmo, as pessoas bem fiéis, né, ao islamismo. E a gente tinha o hábito de, quando a gente queria alcançar um povo, alcançar algum bairro, alguma cidade, nós fazíamos marcha de oração. Então, toda semana nós tínhamos um dia da semana que a gente tirava amanhã para fazer um jejum e rodar pela cidade e fazer marcha de oração. E eu lembro que uma vez a gente saiu para a rua e a gente foi orar num determinado bairro, que era um bairro que tinha uma grande mesquita, né, que é o templo religioso deles. E aí a gente começou a orar e profetizar. É claro que não dá para a gente impor a mão e profetizar e falar. Então a gente caminhava como se estivesse andando, caminhava pelo a feira da cidade, pelas ruas da cidade, tentava, quando via alguma criança parar, falar oi, conversar. Mas o nosso objetivo era fazer relacionamentos no bairro, fazer amizades no bairro, sondar, conhecer o bairro e estar repreendendo as potestades demoníacas naquele lugar. E eu me lembro que uma vez a gente estava em oração, em uma determinada hora, do nada, eu não consigo entender da onde saiu um bode e saiu correndo atrás de mim. Mas saiu com uma fúria, uma fúria. A gente sabe que às vezes o bode é um pouquinho travesso, né? É um animal um pouquinho mais arisco do que, se a gente for falar ovelha, né? O cabrito, ele é um pouquinho arisco, tem lá os seus chifres, mas correr atrás de alguém com intensa velocidade, tinha um muro muito grande, que eu acho que nós estávamos ao redor de uma escola, eu não me lembro se era uma escola ou se era ao próprio redor da grande mesquita, e ele veio com tanta fúria atrás de mim. Eu lembro que eu corri. Eu cheguei à beira desse muro e eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho para onde ir mais, né? E eu olhei para aquele animal e eu falei: há poder no sangue de Jesus e eu te repreendo em nome de Jesus. Na hora ele parou. E eu entendi que foi uma fúria do inimigo mesmo, que foi um laço mesmo, assim, falou: eu agora vou barrar ela, eu agora vou fazer com que ela nunca mais venha orar, né? É uma coisa muito simples, mas Deus permitiu, assim, personificar um animal para a gente entender como no mundo espiritual tem uma dimensão além do normal, né? No mundo espiritual, quando nós oramos, o inimigo se levanta contra nós. Quando nós estamos abrigados no Senhor e quando nós buscamos refúgio no Senhor, e você está no lugar e está pedindo para que o Senhor se manifeste naquele lugar como Todo-Poderoso, o diabo também vai vir contra nós, né? E isso é para a gente estar atento, né? Porque hoje em dia ele não personifica tanto. Alguns anos atrás era mais fácil a gente ver manifestações demoníacas, a gente vê pessoas endemoniadas, mas hoje em dia ele vem em forma de palavras, ele vem em forma de ofensas, vem em forma de entretenimento, né? Em forma de diversas, para que a gente não se refugie no Senhor e para que a gente não perceba como o diabo está armando laço ao nosso redor, né? O entretenimento, por exemplo, ele pode ser uma bênção. Claro que a gente tem que parar e ter tempo para descansar, para entretenimento. Agora, muitos na pandemia estão em casa, estão tendo muito tempo para entretenimento. Mas quantas horas a gente passa na frente da televisão, às vezes na frente de um joguinho, às vezes se desligando e esquece de ler a palavra de Deus, esquece de compartilhar a palavra do Senhor, esquece de tirar momentos de intercessão. Isso é um laço do passarinheiro, né? Na era moderna, eles têm nos enredado de tal forma que a gente nem percebe que está amarrado, né? E depois a gente não percebe muitas vezes por que a gente não tem forças espirituais para vencer, por que a gente não tem força para orar, ou por que às vezes a gente ora e pede tanto por alguma coisa e aquilo não se realiza. É porque, infelizmente, nós estamos permitindo que o inimigo vá nos enredando. E isso é para dizer que ele não tem poder sobre nós, né? Ele não tem poder sobre nós, desde que nós estejamos abrigados na sombra do Altíssimo. Então, nós precisamos
todos os dias correr para ela. Todos os dias reconhecer que precisamos estar com o Senhor. E isso, irmãos, é uma coisa que não é um passe de mágica, né? É uma coisa que a gente fala para alguém, as pessoas deixam esse salmo aberto como se fosse, né, milagroso, né? Como se fosse um passo de mágica, né? Vai acontecer, não vai acontecer. E podemos sim ser amarrados pelo laço do inimigo. E tem diversas formas. E uma delas é essa, e principalmente quando nós nos levantamos para fazer a obra de Deus, aí que o inimigo tenta armar laço contra nós. E aí o que que acontece muitas vezes? Muitas vezes nós nos esfriamos, nós nos desanimamos, nós nos machucamos, às vezes com pessoas dentro da igreja, com irmãos, com aquelas pessoas que eram o nosso braço direito, ou com quem a gente contava e tinha experiência, sem perceber que o inimigo armou tudo aquilo para a gente cair no laço e não continuar fazendo do Senhor o nosso refúgio, né? Eu gostaria de perguntar se vocês têm alguma coisa a dizer dentro dessa linha que eu estou falando, se veio alguma coisa na mente de vocês. Eu preciso que vocês interajam comigo, porque eu não sei se a internet está ok. Vocês estão me ouvindo? Som. Ah, tô testando o microfone do outro fone não tá funcionando. Tudo bem, minha querida? Mas você está me ouvindo? Agora tô, mas eu fiquei um tempo sem ouvir. Ai, você conseguiu ouvir alguma coisa que eu falei do versículo 3 do Salmo 91? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Até onde a Marli falou eu ouvi, depois ficou meio travando. Tava travando Entendi. Então, eu mesmo vou um pedir para pouco. alguma das irmãs que viram compartilhar um pouquinho, né, o que vocês entenderam disso que eu falei. Deixa eu ver aqui. Se alguém não se manifestar, eu vou escolher, tá bom? Livre espontânea pressão. É, porque É isso aí, assim, senão a missionária. gente não... Fico só eu falando. Faz isso. Ô, irmã, eu acho que, assim, dentro da linha que você falou, né, é claro que a gente tem vários, não um exemplo, assim, de um bode correndo atrás de mim, né, claro, mas, assim, a gente sempre tem alguma coisa, assim, que faz com que a gente esteja, entre aspas, perdendo tempo, né, como, por exemplo, a missionária falou do entretenimento, né, é uma coisa que realmente, assim, se a gente não vigia, a gente fica. Porque se você for parar para ficar na internet, por exemplo, 2 horas passa rapidinho, né? Em 2 horas você lê quantos versículos da Bíblia? Você ora por quantas famílias, né? Você se propõe por alguém em 2 horas, nossa, é muito tempo. Né? E na medida que às vezes a gente está ali focada ou numa internet, ou então até mesmo não digo na minha vida na novela, assim, porque eu não tenho esse hábito de assistir novela, mas de redes sociais, sim, principalmente por causa do trabalho, né? Mas eu percebo que isso é uma coisa que às vezes acaba sendo um laço atual, né? Na verdade, né? Porque antigamente eram outras demandas, né? E agora, meio que um pouco mais futurística, são essas demandas mais tecnológicas, né, no caso, né, mas assim como também coisas que fazem com que a gente vá desanimando mesmo, né, seja por vários motivos. Então, mas eu lembro de uma palavra que foi dita aqui na semana passada, que a irmã falou sobre que Deus conhece a intenção do nosso coração, né, e Ele irá lembrar e recompensar. Então, essa é uma palavra assim muito, muito forte, porque às vezes a gente realmente acha que fez e não fomos recompensados, né? E isso às vezes traz esse laço do passarinheiro, né? Porque acaba sendo uma forma também do inimigo usar de uma forma que a gente começa a pensar, não adiantou nada, você não compensou você ter feito, você ter se desgastado, né? E na verdade a intenção que o Senhor é que conhece, né? A intenção do nosso coração
E ele é que vai lembrar e vai me lembrar de me recompensar, né? Então eu acho que assim, são nas pequenas coisas, né? Pelo menos para mim, assim, que acaba sendo entrando assim como esse, né? Que o Senhor livra, né? Do laço do passarinheiro, nesse sentido, entendeu? Não coisas como você deu o exemplo do bode para você, assim, né? Na sua vida, ali, que você percebeu, né? Que foi algo muito, assim, forte, mas nessas pequenas coisas eu percebo, né, na minha vida, por exemplo. É interessante, Matassiana, amadas, né, que eu dei o exemplo do bode, porque às vezes a coisa é tão nítida, é tão clara, que você consegue entender que ali o inimigo arma um laço para você, ali o inimigo queria que você caísse, tropeçasse e desanimasse. Mas, às vezes, no dia a dia, hoje, com os laços atuais, né, porque o diabo é muito mais inteligente do que a gente, os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz, a Bíblia fala isso, né? Hoje a gente não percebe como nós estamos sendo enredados, né? É interessante, eu tenho uma filha adolescente, quem tem filha adolescente sabe bem disso, né? Ainda mais essa época que está em casa, está estudando em casa, está o tempo todo em casa, se deixar, é 8 horas, 6 horas na frente da televisão. Hoje a gente não assiste novela, a gente assiste Netflix, a gente assiste a Amazon Prime, né? Antigamente a novela era no horário do culto para tirar a gente do culto, só tinha noite. Hoje tem 24 horas do dia, então você assiste a sua série aí, o tempo que você quiser. Na pandemia você consegue assistir. Eu digo por mim que eu não assistia nada, eu não tinha tempo para nada, eu nem mal ligava para a televisão. Eu já perdi as contas de quantas séries eu assisti. Mas eu acredito que a gente pode controlar as nossas atitudes, nos abrigando no Senhor. Quando nós estamos no Senhor, o próprio Espírito de Deus nos incomoda de que nós estamos gastando muito tempo com alguma coisa, que estamos perdendo tempo e não está agradando o Senhor. Às vezes não é nada ruim, né? Às vezes é até alguma coisa interessante. E aí, falando da minha filha adolescente, todas as vezes que ela quer assistir alguma coisa, ou que eu quero assistir alguma coisa, como todo mundo, toda família, né? Nem sempre os gostos são os mesmos, né? Então a gente entra num acordo, então tá bom, hoje é você, amanhã sou eu, né? Quando terminar essa série vai ser a minha série, então a gente negocia, mas eu gosto muito de assistir, por exemplo, se é para assistir série, uma série histórica, uma série que ensine alguma coisa, uma série onde eu aprenda alguma cultura e eu possa levar isso ao trono. Por exemplo, eu não sei se vocês já assistiram, já viram, se não, eu indico para vocês. Não que, nossa, a série é maravilhosa, principalmente quando se fala de Netflix, sempre tem alguma indução, né, demoníaca por trás, mas tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu assisti Falda, não sei se vocês já assistiram, Califado, são algumas séries que contam um pouco sobre o povo islâmico, sobre o povo de Israel, sobre as guerras, os conflitos na Sim, som. Síria, né? Capitão Ryan. São tipos de séries que aprende a ter a mentalidade do outro, não que só seja isso, né? Já era o microfone de novo. Também querem pensar muito. Voltou. Vou dar um castigo para o pastor Elber. É uma forma de você aprender alguma coisa. E eu tenho aprendido com o Senhor que mesmo o tempo que eu gasto com entretenimento é um tempo que eu paro para interceder. Então, às vezes, quando eu vejo uma cena, né, de uma mulher sendo subjugada no mundo muçulmano, dos terrorismo, eu paro, eu oro, eu falo, Senhor, transforma esse povo. Senhor, alcança esse povo. Senhor, olha como esse povo é fiel, às vezes, às guerras, às violências, acreditando que está sendo fiel a ti. Quando eu vejo que tem um exagero muito grande, eu olho e falo, Senhor, tem misericórdia, porque essa é a imagem que eles querem passar de um povo, e um povo que precisa ser alcançado por ti, que a gente precisa amar. E aqui no Brasil, quando se fala de povo islâmico, só se fala de homem-bomba, né? de
isso, né? Existe alegria, existe festa, existe dança, existe uma sede tremenda de Deus nesse povo. Então, eu queria que a gente pensasse, eu não sei se vocês têm esse hábito de ver o Senhor em tudo que vocês fazem e também ver armadilhas do diabo, porque voltando a um caso de uma filha adolescente, a cada capítulo que eu vejo uma cena que por trás tem alguma coisa induzindo alguma coisa, eu vou lá para Deuteronômio, né, que fala para ensinar a criança andando no dia a dia na sua casa, dormindo, comendo, pelo caminho, ao levantar, ao deitar. Então, sempre há uma oportunidade de mostrar o confronto entre as trevas e a luz, né? E é bem interessante que às vezes as nossas séries se tornam muito longas, mas por isso. Então, é uma forma mesmo sutil de o diabo ir jogando questões para nós, e o diabo tem feito isso de formas muito, muito interessantes. Outra coisa bem sutil que ultimamente vem acontecendo de uma forma muito comum, por exemplo, nós temos o privilégio de ter diversas versões da Bíblia, né? Só em português nós temos, a última vez que eu contei tinha 13, hoje nós temos muito mais, né? Versões da Bíblia. E cada ano sai uma versão diferente, cada ano sai uma tradução diferente. É bom, é interessante, é. Essa mentalidade também de alguns, né, não são todos, de que a palavra precisa ser reformada, né? Nós precisamos pensar nisso com atenção, porque eu creio na eminência da palavra de Deus, né? Eu creio que ela é eterna, que ela permanece para sempre, que ela não muda, ela é imutável. E hoje, infelizmente, muitas pessoas estão adequando a palavra de Deus ao seu bel prazer, às suas necessidades pessoais, ao seu modo de pensar ou ao que lhe convém, né? Nós vemos igrejas, pessoas querendo adequar a palavra de Deus, né? Já temos a Bíblia para o grupo LGBT, né? Onde eles tiraram tudo, por exemplo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, macho e fêmea o criou, eles vão lá e tiram o macho e a fêmea, porque hoje não tem mais isso, né? Então, nós já estamos vivendo o dia onde o diabo está armando laço para a igreja, e nós estamos aceitando, né? Nós estamos engolindo tudo isso, né? Alguém vai falar alguma coisa? Assim como no louvor também, né? Hoje a gente tem que estar, assim, atento até no louvor que a gente está ouvindo, né? Porque a gente percebe que tem muitos oportunistas, né? Pessoas que querem ganhar dinheiro em cima do movimento gospel, e a gente ouve bastante louvor que você fala assim, não é bem isso, né? Não é bem assim a interpretação, né? E é um cuidado mesmo que a gente tem que ter, até porque muitas vezes a gente está louvando aquele hino achando que. E além disso, tem uma questão de que o louvor, em determinados momentos, ele acaba fazendo com que a gente fique mandando Deus fazer as coisas, né? E não na adoração, na cura, né? Nas coisas que de fato engrandece o Senhor, né? Então, muitas vezes é a gente mandando, né? Deus faça isso, Deus faça aquilo, né? Como se a gente fosse os generais, né? Então, eu acho que, assim, são coisas sutis, né? Exatamente, são coisas sutis que vão chegando e quando a gente menos espera, a gente está cantando, né? Se não tiver vigilante, né? A gente acaba cantando, acaba compartilhando daquilo, né? Eu me recordo que assim que eu cheguei da África, eu estava num contexto onde não tinha igrejas evangélicas, né? E a gente tem sede, né, do louvor, da adoração, da comunhão. E eu estava 4 anos fora, quando eu voltei, a minha sede, a minha vontade era de ir para a igreja e adorar. E aí eu fui assistir um culto, eu voltei para casa chorando. Eu chorei aquele culto inteiro, porque eu procurava um louvor de adoração, aquilo, né? Ao Rei dos Reis consagro, né? Te louvamos ao Senhor, né? O único que é digno de receber. E a gente não encontra mais isso, né? A gente não encontra a grandeza, quão grande és tu, né? Eu admiro uma coisa que eu acho muito bonita no pastor Elber, isso de ele querer
trazer os CDs, os cânticos, né? Ele está regravando aí cânticos, salmos e hinos. E isso é muito interessante, porque é a centralidade de Cristo e a adoração ao nosso Senhor, né? Porque verdadeiramente, hoje em dia, o ego é adorado, né? O eu é adorado, eu estou no centro porque, né, por todo lado eu sou abençoado. É claro que existem verdades nessas coisas, né? Mas não é a verdade total. Nós fomos criados para render louvor e honra e glória ao Todo-Poderoso, ao Altíssimo. Essa é a razão da nossa existência. Nós não fomos nem criados para pregar o Evangelho, né? A primeira razão da nossa existência é adorar o Cordeiro Santo de Deus, né? E se algum ponto na nossa vida não adora o Senhor, nós precisamos rever isso, né? É de novo voltando ao primeiro versículo. É habitar, é ter intimidade com esse Deus, é poder dizer, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, é render a Ele a glória que é devida a Ele, é reconhecer os atributos dEle, é ter comunhão com Ele, isso é estar, é habitar com o Senhor, né? Para essas pessoas há livramento. Isso é para dizer também que nós estamos vivendo dias aí até de algumas profecias, algumas palavras, algumas coisas em que as pessoas estão atemorizadas, não é nem mais medo, elas estão atemorizadas, né? Com medo de sair, com medo de entrar, com medo de fazer alguma coisa. E assim, nós precisamos entender que se a gente estiver abrigada no Senhor, há livramento. Então, o diabo pode se levantar com a fúria que ele for. Para o povo que está abrigado no Senhor tem livramento, né? E aí ele continua, ele te livrará da peste perniciosa, significa que vai vir peste, vai vir praga, vai vir dores, vai vir dificuldades, né? Ele não diz que nós não passaríamos por tudo isso, né? É a história de Jó, né? Por quantas aflições Jó passou, né? Por quantas aflições os profetas passaram? Nós não estamos imunes a passar por aflições. Mas se for praga, se for peste, na sua casa não chega, meu irmão, porque você está abrigado no Senhor, né? Então, nós não podemos viver escravo do medo, escravo do temor, escravo da desgraça, escravo da dor, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Alguém gostaria de falar alguma coisa ainda dentro disso? Então, vamos para o versículo 4. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e bloqueio. Nós já sabemos, né, que estamos debaixo das asas dele, que ele nos cobre, ele nos protege, mas é porque a sua verdade, ela é escudo para nós. A verdade é o que nós conhecemos da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela funciona para nós como um escudo, como uma proteção. Quando esses dardos vêm, quando essas pestes vêm, quando essas pragas vêm, é pelo poder da palavra que nós vencemos o inimigo, né? Lá em Efésios 6, que diz que é para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, ela fala também que a gente tem que se, né, revestir de toda a couraça da justiça, mas fala do cinto da verdade, o cinturão da verdade, né? Eu gosto muito dessa expressão, porque lá nos povos antigos, mexo na Bíblia, eu não sei se eu saio do foco. Lá nos povos antigos, os soldados romanos, eles, né, usavam até hoje, né, os povos ali do Mediterrâneo, do Oriente Médio, Israel, eles usam os vestidos, né, aquelas túnicas longas. E o cinturão, ele existia para que quando eles corressem, um soldado romano, por exemplo, quando ele corresse, ele não tropeçasse, né? Por isso o cinturão da verdade. Então, eles amarravam a verdade. Se a verdade é Jesus, se a verdade é a palavra de Deus, ela tem que estar envolvida em nós, né? Tem que ser um apetrecho da nossa armadura. Porque se nós vivemos na verdade, que é a palavra de Deus, nós não temos como tropeçar, né? Se vier uma pedra, se vier um buraco, se tiver uma barreira no meio do caminho, nós corremos o risco de tropeçar, né? O soldado romano, depois com o tempo, foram tirando
né? Partes foram encurtando aquela saia, aquele vestido, mas ele tinha todo o sentido no contexto da época, porque um soldado sem o cinto, ele estava colocando em risco a sua vida, né? Nós, filhos de Deus, soldado do exército do Deus Altíssimo Todo-Poderoso, sem a verdade em nós, nós corremos o risco de tropeçar, né? Porque o mundo joga falsas verdades, o mundo lança ilusões, atrativos. Eu faço questão, eu acho muito preocupante essa história de que hoje nós temos o privilégio de cultuarmos em casa, de assistir pela internet, de escolher até quem é o seu pastor, o seu professor, quem que você quer ouvir, né? Quando você está na internet em casa, você pensa, para que eu vou ouvir essa palavra se eu posso ouvir o doutor fulano de tal na palavra de Deus? Nós temos esse privilégio. Porém, isso é muito perigoso para a nova geração, né? Eu tenho aí pelo menos pelo menos uns 39 anos quase de evangelho, né? Eu me converti aos 11 anos de idade, então eu tenho bastante tempo no Evangelho. Eu cresci na escola bíblica dominical, eu tive o privilégio de fazer um curso de teologia, e eu tenho vivido a minha vida no Senhor. E se eu não olhar para a verdade, eu com certeza tenho todo o risco de cair, de tropeçar. Mas eu fico pensando nos nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, né? Os pais que vão para a igreja e falar, não posso obrigar meu filho a vir, ele não quer vir, eu deixei ele em casa e pronto. Só que essas crianças, elas não estão crescendo conhecendo a verdade, e a verdade, ela está sendo tirada de nós, né? De forma sutil, em mudanças da versão do evangelho, de forma sutil, quando não se pode mais falar nas escolas, quando vai chegar um dia que nós não vamos mais poder falar publicamente, e essas crianças que não foram educadas na verdade, elas correm um sério risco de se perder pelo caminho, porque por não conhecerem a verdade, né? E eu acho isso preocupante, porque nessa teoria de que nós não podemos obrigar os nossos filhos, enquanto eles ainda estão sobre o nosso teto, enquanto eles ainda são de menor, né? Eu questionava muito isso ao Senhor, porque eu passei por uma experiência bem recente, muito forte, e eu perguntei ao Senhor, Senhor, no que eu falhei? E eu orava e eu falava, Senhor, eu sei que eu não falhei, porque eu tenho cumprido a tua palavra, eu tenho vivido a tua verdade. Se uma coisa que eu tenho feito é da tua verdade o meu escudo, a minha proteção, e eu tenho ensinado a tua verdade. E eu lembro que eu orei e eu falei, Senhor, eu sei que a tua verdade ela vai prevalecer, né? E o Senhor permitiu que essa verdade prevalecesse. Ela viesse à tona, permitiu a prova, permitiu algumas dificuldades, né? Eu fui casada há 12 anos e meio e eu passei por um divórcio. E um ano atrás a minha filha quis ter a experiência de morar com o pai. E eu fiquei muito aflita com relação a isso. E a minha aflição era porque eu sabia que a verdade de Deus poderia se afastar dela. E a minha aflição era essa, eu orava e eu chorava pela alma dela. E eu lembro que o Espírito de Deus colocou no meu coração que quando nós ensinamos de dia e de noite, eles não se desviará do caminho. Então é importante, sim, inculcarmos na cabeça dos nossos filhos a verdade de Deus, para que eles não tropecem, né? Porque o mundo está conduzindo os nossos filhos, as nossas crianças, a se prenderem cada vez mais. Antigamente, na minha época, ir para a igreja era entretenimento, era a nossa alegria, a gente não tinha outra coisa para fazer. Eu era uma adolescente, a minha maior alegria era estar na escola dominical, era estar na ZBF, né? Hoje tem tanto entretenimento que pergunta se a garotada quer ir para a igreja, né? Eu não estou nem falando da garotada agora, né? Pergunta se os adultos querem ir para a igreja. O povo está indo para a igreja aí, Zilanda? Agora não, que a pandemia não deixa, né? Mas nós precisamos nos refugiar na verdade de Deus. E para que nós nos refugiemos, nós precisamos ser exemplo. Se você está dentro de casa, você precisa viver a verdade, porque ela é o teu escudo. Ela é o bloqueio que vai vir contra os dardos inflamados do diabo. Não é simplesmente uma leitura, não é simplesmente ler um salmo, é ter a verdade de Deus cravada no nosso coração, que vai fazer com que a gente resista às pestes, com que a gente não tropece no laço do passarinheiro,
porque chega um ponto que os nossos filhos estão tão arredados, tão presos, que a gente não consegue desembaraçar mais. Quando você senta para conversar, eles estão tão envolvidos com filosofias tão nada a ver e tão diabólicas, que você não consegue mais tirar esses conceitos da mente deles. Porque eles gastaram muito tempo na frente de séries de televisão, enredado, e a gente não estava nem vendo o que eles estavam assistindo. Então, eu sou uma pessoa que eu faço questão de assistir. Eu posso não gostar, eu faço questão de estar junto, de assistir, porque eu estou acompanhando qual é a semente que está sendo plantada ali, né? E tentando pôr limites, porque se deixar, fica 12 horas do dia, né? Graças a Deus, eu louvo a Deus, minha filha é extremamente estudiosa, ela gosta muito de estudar, então ela passa muito tempo do dia estudando também, né? Aí agora começou com a onda de ver tudo em inglês, aí agora eu fiquei frita. Porque aí não dá para você acompanhar 100% o que está sendo ensinado, né? Mas aí fazer o quê? A gente suporta por amor ao filho, aí assiste, ouve tudo em inglês e fica se matando para ler a legenda. Mas essa é a forma que nós temos de ensinar. E eu vejo que isso é Deus dando o livramento do laço do passarinheiro. Quando você tem prudência de acompanhar, de estar junto, de ser amigo, de tentar se identificar até com o que eles gostam, né? Vamos lá, algum comentário? Gente, vocês não cansam de só me ouvir? Então vamos lá. Como nós temos a palavra de Tânia, Tânia, dá licença um pouquinho. Deixa eu falar, é a Marli que está falando. Eu estou com duas, uma adolescente de 13 e a pequenininha aqui, né, que tem 7. E é muita diferença. Então, o que a gente eu estou ensinando, né, porque é muita responsabilidade, tá com duas crianças, né, dentro de uma adolescente, a outra pré-adolescente e a outra com 9 aninhos. Então, o que você está falando é verdade mesmo, porque é difícil, porque eles têm uma cabecinha, eles não pensam, a gente fala, mas às vezes não acreditam. E eu acho que a nossa obrigação, eu como tia, avó, né, eu tenho que, assim, corrigi-los, né, e eu gosto muito de conversar com eles, muito, muito, muito. Então é assim, a gente tem que ficar atenta mesmo, viu, porque senão eles passam por cima das palavras deles. E às vezes eles não querem escutar, mas graças a Deus eu estou assim, puxando eles para o lado assim, da palavra, né? E estão entendendo, né? Porque eu estava acostumada também a levar, quando eu morava em Santos, eu levava ali muito na igreja, né? E como a mãe está trabalhando, elas estão comigo. Eu estou morando no Guarujá, e a mãe dela, eles estão morando em Santos. Mas assim, eu estou puxando, conversando muito com elas, estou aproveitando esse momento para falar muito da palavra de Deus, né? E eu creio, né, que Deus vai, né, me dar sabedoria e inteligência. Isso aí, tem que plantar a semente. A gente não pode se cansar de plantar a semente. O que vai fazer a gente cair no laço é a gente deixar de colocar a verdade da palavra de Deus, inculcar, porque ela é o bloqueio, né? Ela vai nos livrar dos dardos inflamados do maligno. Quando o diabo vier, a gente resiste pelo poder da palavra. E eles lembram, viu? Eles recordam, eles falam, eles profetizam. Daqui a pouco, eles mesmos estão repreendendo, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Se alguém quiser falar, pode falar, tá? Verso 4. Ele te cobre com as suas asas, e debaixo das suas asas encontra refúgio, a sua verdade é escudo broquel. 5. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia. Eu vou ler o 7 também, 6 e 7 para a gente comentar. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Agora eu queria que vocês me dissessem, eu queria que alguém que não falou ainda fale, senão eu vou solicitar aqui, livre espontânea pressão. Como vocês veem isso? 1.000 caindo ao meu lado e 10.000 à minha direita e eu não sendo atingido. Nesses dias de pandemia que nós estamos vivendo. Irmã Esté, pode falar. De acordo com o que nós estamos estudando, né, aqui no Salmo fala
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Se eu estiver realmente habitando no esconderijo do Altíssimo, ali alicerçada em Cristo, né? Eu creio que o Senhor vai me proteger, né? Porque eu estarei revestida da armadura, né, de Deus. Eu estarei protegida com o Espírito Santo de Deus que está em mim, né? E também, no momento desses, eu posso clamar a Deus, eu posso gritar mesmo, clamar em alta voz, buscar a Deus no momento difícil ali, enquanto que estiver acontecendo, por exemplo, sei lá, um tsunami, uma guerra, um tiroteio, uma bala perdida, talvez. Né? O Senhor pode livrar, né, nessa hora. Porque na oração, no clamor, o Senhor pode me ouvir, né? Porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, é o nosso socorro bem presente na tribulação, né? E nós poderemos viver isso, poderemos viver e as pessoas ao nosso redor observar isso em nós. E através disso outras pessoas que vão querer, né? Nossa, eu quero esse Deus, que esse Deus, ele, né? Nossa, ela estava ali, olha, próxima do acontecimento e o Senhor a livrou, né? Eu creio. E aí, irmã Esther, e aí com relação aí ao Covid, tantas pessoas que já foram contaminadas, e aí? Sim, a Deus Bíblia nos livra, fala, né? De passarmos por derramei. aflições, por enfermidades, né? Mas até na enfermidade o Senhor também estará conosco, né? O Senhor, ele fala no Salmo que ele afofa a nossa cama, né? Então, Jó, ele passou tantas coisas, tantas dores. A esposa dele falou: por que não amaldiçoa esse seu Deus e morre? Não foi assim? Sim. Fala como uma louca, né? Porque Deus, ele é soberano, ele sabe de tudo que acontece, né? Ele sabe de tudo que acontece, porque de antemão ele já tem tudo preparado, ele sabe de tudo que vai passar. Amanhã, por exemplo, conosco, a gente não sabe, daqui a 10 minutos, 20 minutos, 30, mas ele sabe, porque ele é soberano sobre a terra, né? Ele tem propósito em tudo, porque nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus não permita. Amém. Com base nesse versículo aqui, 6 e 7, né? 5, 6 e 7, né? Não temerás os temores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Quer dizer, elas estão aí mesmo. Os terrores estão aí, as setas voam de dia. Hoje, mais do que nunca, está morrendo de dia, de noite, do nosso lado. Mais do que nunca, a gente está vindo 1.000 cair de um lado, 10.000 outra direita, e tu não serás atingido. Aí o versículo 8, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Eu queria ser específica, falando um pouquinho sobre a pandemia, e eu vou falar o que eu penso com relação à pandemia, tá? Se a gente olhar, tudo depende da nossa ótica, né? Se a gente olhar a pandemia como uma praga, como uma peste, como um temor, a gente precisa fazer uma interrogação aí, né? Onde é que essa praga está agindo? Porque tem muitos cristãos sendo atingidos por ela, né? Muitos pastores, muitos líderes e muitos que já morreram, né? Se ela não é uma praga, se é uma doença, se é alguma coisa aí, né? Por que que Deus não deu o livramento? Por que que Deus não está dando o livramento? Por que que não está sendo um diferencial? Eu não sei, irmãos, vocês, né? Mas
grande número de pessoas que eu conheço que está contaminada são cristãs. Né? Muitos que morreram são cristãos. São pouquíssimas as pessoas no meu contexto, talvez porque, vai dizer, claro, Mantânia, seu meio de convivência, seu grupo de relacionamento é de cristãos. É verdade, meu grupo de relacionamento é de cristãos. Mas, assim, nunca nós vimos tanta doença atingir tantos cristãos como nesses dias. E eu me pergunto, é uma praga? É uma peste? Essas pessoas não estão refugiadas debaixo do Altíssimo? No meu modo de ver, por que eu estou falando isso? Porque existem as duas linhas aí de raciocínio. Aquela que acha que Deus vai me livrar, ele tem a obrigação de me livrar, porque eu estou debaixo das asas do Altíssimo, nenhuma praga vai chegar na minha casa, são extremamente radicais, então começam a profetizar que vai haver livramento e que na casa dele não vai chegar, né? E quando chega na casa de um irmão, começa a dizer, é porque estava no pecado. É porque estava errado, é porque Deus quer tratar, por isso que chegou lá. Nós temos esses extremos, irmãos. Como da mesma forma, a gente tem aqueles dizendo aí que tudo ia acontecer hoje no dia 30, né? É possível, né? Pode ser que aconteça grandes catástrofes, grandes desgraças, que o Senhor dê livramento, mas como cristão, eu não posso viver atemorizada por conta de terrores noturnos, por conta da peste que voa de dia, porque está morrendo um aqui, morrendo um lá. Nós temos que ser prudentes, temos que cumprir a nossa parte, mas nós não vivemos em função de pragas, nem de pestes. Porque se nós vivemos em função de pragas ou de pestes, nós não vamos ter paz, né? E a primeira coisa que acontece com um cristão, quando ele aceita Jesus, a primeira coisa, quando ele reconhece Jesus como seu Salvador, que ele diz que se abriga na sombra desse Altíssimo Deus Todo-Poderoso, é que essa pessoa começa a ter esperança e certeza da vida eterna, né? Porque aceitar Jesus é reconhecer a minha miséria, o meu pecado, e ele tem perdão para mim, e ele tem resgate para minha alma. Então, dizer que eu sou cristã, né? Você, quando diz que é cristã, você está dizendo, eu reconheço que Jesus Cristo tem poder para me livrar da condenação eterna. Eu tenho uma vida eterna. Então, quando nós temos essa consciência de quem nós somos em Deus e a esperança do amanhã com Ele, né, vivendo com Ele, nós sabemos que qualquer morte, que qualquer doença, que qualquer enfermidade é permitida por Ele. Pode até ser uma praga, sim. Pode até chegar na nossa tenda, né? Mas porque Ele permitiu, como aconteceu com Jó, né? Pode até ferir a nossa carne, mas ela não fere a nossa alma, né? Então, nós não podemos ser extremamente radicais de dizer que aqueles que foram infectados ou que estão passando por provas estão em pecado, né? Que, resumindo, era isso que os amigos de Jó diziam para ele, né? Que eles tinham pecado contra Deus, por isso que ele estava passando por tantas aflições, né? E querendo dizer que o quê? Que não há injustiça em Deus e que Deus não estava sendo injusto em permitir que Jó estivesse passando por tudo aquilo. Muito pelo contrário, Deus era justo e por isso estava punindo Jó. Essa era a ideia dos amigos de Jó, né? Porém, Deus é justo sim, né? Quando precisa de uma punição e de um juízo, essa vai vir. A Bíblia diz que no último dia vai vir o juízo final. Mas nós estamos falando daqueles que se abrigam no Senhor, daqueles que reconhecem o Senhor como seu Salvador. Então, não vai haver juízo de Deus para nós nesse sentido. Nós não temos que ficar desesperados porque a praga vai chegar à nossa tenda. Agora, se ela chegar, como está chegando na casa de alguém, eu não vejo como uma praga, eu vejo como uma permissão. Nós sabemos que todos nós vamos passar dessa vida para a vida eterna, todos nós vamos falecer e a morte precisa de uma porta, né? Para alguns é um acidente, para alguns é uma enfermidade, para alguns vai um tiro, uma bala perdida, como a irmã falou, um assalto, né? Para alguns está sendo Covid, né? A diferença é que a gente não vive desesperado, com medo de ir aqui, de ir ali, de ir no mercado, de
receber, às vezes, numa necessidade, uma pessoa, às vezes que vem uma pessoa, um vizinho vem, toca na sua porta porque está precisando de ajuda, de um socorro, você não vai porque você não quer se contaminar, né? Você não vai porque você não quer se expor. Né? Eu estou passando por uma experiência que nessa pandemia eu estou mais dentro de hospital do que fora. Tirando 7 anos que eu trabalhei dentro da Santa Casa, eu nunca tive tanto dentro de hospital, né? Por quê? Porque aí eu quebrei um dedo, fui fazer cirurgia, depois tive vários retornos, depois foi fase de reabilitação. Aí meu padrasto ficou 4 dias no começo da pandemia internado, eu lá com ele 4 dias. Agora ontem fez 60 dias que a minha mãe está internada. Eu estou vivendo dentro de um hospital. E eu literalmente tenho visto Deus me guardando, né? Livrando do laço, livrando das pestes. Mas isso não significa que eu não estou sujeita a pegar, né? Eu só estou dizendo que eu estou tão exposta que eu tenho convicção que é o Senhor me guardando, que eu estou debaixo das asas dele. Porque pelo natural já teria que ter acontecido alguma coisa. Mas Deus está guardando. Então nós precisamos ter essa consciência de que se vier, ela não vem como praga, não é uma peste. Não é aquilo, meu Deus, eu tenho recebido pessoas, ligação de pessoas que estão tão desesperadas, eu preciso fazer urgente um exame, o médico marcou um exame, não, eu não vou. Pessoas que estão com cirurgia marcada, que precisa fazer. Eu estou com uma vizinha aqui que precisa fazer uma cirurgia urgente de catarata, senão ela vai acabar perdendo a visão cega, já está bem madura. E ela, não vou fazer, eu não vou. Falei, você vai fazer, porque você está preocupada com uma doença que está passando hoje, mas você não quer passar aí. Se você tiver mais 10 anos de vida, 15 anos de vida, você vai querer passar 15 anos cega, né? Deus está abrindo porta, Deus está dando oportunidade, Deus está preparando a cirurgia, é porque é para você fazer, né? Mas as pessoas, elas estão tão desesperadas que elas estão deixando de viver por conta do medo, né? E o medo não nos pertence, né? Esse salmo ele é muito claro de que as pestes vêm, de que as pragas vêm, que Deus dá livramento sim. E se não livrou, meu irmão, é porque chegou a hora de encontrar com o Pai, o Senhor se alegrou em você. Então, a gente não tem que ter medo, porque se a gente tiver medo, a gente vai cair na situação que o mundo está vivendo, extremamente depressivo, angustiado, desesperado, né? Passando alguns necessidade, fome, não é nem porque precisa fazer a restrição, é porque está com medo de ir trabalhar. Eu vi pessoas pedindo a conta, passando um aperto por conta do medo de ir trabalhar. Então, eu queria, se vocês quiserem falar alguma coisa com relação a isso, então o que eu queria resumir aqui? Que eu não vejo como praga, eu vejo como permissão. Pode ser que na vida do ímpio seja uma praga, sim, que chegue na casa dele, sim, né? Na vida do justo vai haver livramento. Pode até ser que o justo tenha que passar por isso. Ele vai passar, ele vai entrar e Deus vai dar livramento se o propósito de Deus na terra ainda não foi cumprido, não é? Se já foi cumprido, meu irmão, se passou, foi para a glória, é porque o tempo do Senhor chegou, né? O tempo do Senhor chegou. Então, nós precisamos estar tranquilos, porque nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, né? Daquele que nos guarda, daquele que nos protege, daquele que está conosco. O dia, meu irmão, que essa proteção não vier, o dia que a morte chegar, não é porque você não está debaixo das asas do Altíssimo, é porque chegou o seu momento, chegou a sua hora e vai chegar, né? De formas diferentes, em tempos diferentes, mas vai chegar, né? Claro que nós não vamos ser imprudentes, claro que nós precisamos ser vigilantes, né? Tomar cuidado, nós não vamos nos expor. É a mesma coisa, tá tendo um tiroteio, eu vou passar lá no meio, porque Deus vai me dar o livramento. Nós não vamos tentar o Senhor. Se você pode desviar sua rota, você vai desviar sua rota. Se você sabe que ali tem um perigo. Só o fato de Deus permitir que você soubesse do perigo, ele está te alertando para que você se desvie disso. Temos que ser prudentes. Mas não significa que temos que viver escravo do medo, com fobias, desesperado, e nem significa que quem está passando pela provação esteja talvez no pecado ou esteja condenado, né? E nem se algumas desgraças acontecerem, e se nós formos afligidos, como a irmã citou aí, catástrofes, terremotos, só vai chegar em nós com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Aqui o versículo fica claro que se há uma questão que é recompensa, né? Interessante, não é recompensa dos justos,
né? A sensação é que se a gente está debaixo das asas, se ele dá proteção, é uma recompensa para quem está embaixo das asas do Senhor, para quem é justo. Mas interessante que a recompensa não é para o justo aqui, a recompensa é para o ímpio. E essa recompensa do ímpio, essa sim, ela é no sentido de castigo, né? Aí os teus olhos vão contemplar a recompensa dos ímpios, eles vão ser, sim, afligidos, né? Aí vem o versículo 9: porque fizeste do Senhor o teu refúgio, né? Aí é o próprio Deus falando, aqui Deus vem dizendo, porque você fez do Senhor o teu refúgio, a tua habitação, a tua casa, né? Você se baseou no Senhor, se protegeu no Senhor, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Essa é a segurança dos que estão no Senhor, né? Os anjos do Senhor estão conosco, ele nos guardará, o mal, a praga não chega à tenda, eles te sustentarão com as suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Esse versículo 12, ele tem tudo a ver com o que a gente estava falando sobre a verdade, né? Lá em cima estava falando um pouco sobre as aflições, sobre as pestes, sobre as pragas, que havia livramento, o anjo nos guardaria, mas também o tropeçar em alguma pedra às vezes nós podemos falhar, às vezes nós podemos errar, até mesmo por ignorância, mas aí os anjos do Senhor vêm e nos sustenta para que a gente não tropece, ele não nos permite cair. Isso significa que essa recompensa dos ímpios aí, que vem como castigo, ela não vai chegar até nós, porque Deus não vai nem nos permitir tropeçar, né? Mesmo que a gente tenda a tropeçar, tenda a pecar, aí vem a ação do Espírito Santo de Deus em nós, ele nos guia, ele nos direciona, né? Salmo 139, solta, Senhor, meu coração, vê se há algum caminho mau, me guia pela vereda eterna. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos guiar para não nos permitir entrar no caminho errado, não nos permitir tropeçar, não nos permitir pecar, né? Nós podemos até pecar, mas conscientes de que estamos pecando, porque insistimos no erro, na teimosia, mas não porque não fomos guiados, né? Nós somos guiados. E essa é a diferença do ímpio para o justo. Todos nós pecamos. A diferença é que o justo, ele não tem prazer no pecado, né? Ele não faz questão de viver no pecado, ele não se alegra com o pecado. Se ele falha, ele já se arrepende, pede perdão, misericórdia. Por quê? Porque o Espírito de Deus está ali. Aí vem os anjos do Senhor e nos ajuda a não tropeçar. Aí lá em Salmo 103, eu não lembro o versículo agora, eu só não vou mudar para não sair da tela. Tem um versículo que diz assim, que eu amo muito esse versículo, que diz assim: assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. É o mesmo sentido, eles te sustentarão para que não tropeces em alguma pedra. Isso significa que, né, o Oriente está longe do Ocidente, nos dois extremos, totalmente distante. Assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Significa que até para não pecarmos, nós dependemos do Senhor. Não é uma decisão nossa, né? Não é uma decisão minha nem sua. Decidi, hoje eu não vou pecar. Eu não quero pecar, hoje eu vou ser bonita, hoje eu vou tirar um dia perfeito. Eu não vou pecar contra Deus. Eu não vou murmurar, não vou xingar, não vou brigar. Eu vou ser santa, né? Isso não é uma decisão minha, não é uma decisão sua. Se você decidir que vai fazer um jejum hoje, anti-pecado, né? Hoje eu vou te ficar certinha. Aí Deus veio e usa um filho para te provocar a ira. Aí você vai, mete o dedo, trupica, mete o dedo na quina de um móvel. Aí você vai e queima o dedo. E aí vem a raiva, vem a ira, às vezes a gente xinga, às vezes você vê alguma reportagem na televisão e você abre a boca, vai descer o pau no político, na liderança da nossa nação. Mas vamos fazer um desafio de não pecarmos amanhã? Se você, muito certinha, muito santinha, muito bonitinha, decidir que amanhã vai fazer um jejum para não pecar, minha irmã, eu vou te dizer, você vai pecar. Porque até, irmãos, para não pecarmos, nós dependemos do Senhor.
né? Até para não cairmos nas transgressões, é Ele que afasta de nós. Se Ele não afastar de nós, irmãos, a transgressão, o pecado, ai de nós, né? Ele é tão misericordioso que Ele nos livra da tentação, que Ele nos livra de tropeçar. Porque já pensou se você fosse tentado todos os dias? Né? Um exemplo aí, uma pessoa que, por exemplo, foi alcoólatra há muitos anos, né? Muitos anos, tal, e aí se libertou, Deus deu para alguns, Deus coloca o nojo, né? Para alguns, Deus dá graça de resistir, consegue se desintoxicar, fica um bom tempo. Mas já pensou essa pessoa que ficou livre do álcool, trabalhar num botequim? Todo dia ela servindo pinga ali, todo dia alguém vindo e pedindo, todo dia alguém deixando um restinho no copo, né? Eu sou de Jesus, eu sou crente, eu não vou comer, eu não vou tomar, né? Essa pessoa ia estar sendo tentada todos os dias. Então, a primeira coisa que Deus faz é dar livramento para essa pessoa ficar longe do pecado, né? E eu vejo como isso. Às vezes nós somos tentados, às vezes aparecem tentações, eu faço essa oração, Deus leva para longe de mim, leva lá para o Ocidente, se eu estiver no Oriente. Se eu estiver no Ocidente, Senhor, leva para o Oriente, porque quem afasta de nós as nossas transgressões é o Senhor. Por isso que todos os dias a gente perdoa as nossas dívidas, livra-nos do mal, essa oração diária que Deus nos ensinou. Porque quem nos livra do mal, quem nos livra de tropeçar, quem nos livra de pecar, é o Senhor. Não é porque eu sou santinha, porque eu sou bonitinha, porque eu sou melhorzinha, porque é o pastor, porque é a mulher do pastor. Se não vigiar, vai cair, vai pecar, né? Por quê? Porque quem afasta é o Senhor. Porque Ele sabe quem nós somos, a nossa estrutura. Então, por misericórdia, Ele afasta para longe de nós. E essa é uma experiência que eu tenho, que eu aconselho vocês fazerem, né? Repitam a palavra, orem a palavra, vivam a palavra. Recentemente eu estava discipulando uma moça que ela estava muito aflita e ela estava desesperada. E ela falou, Tânia, eu não aguento mais e trabalhar todos os dias porque eu não aguento mais a minha chefe. Eu não suporto ela. Todos os dias ela arruma uma questão para me afrontar, para me humilhar. E aí nós começamos a fazer essa oração. Nesse dia eu orei por ela e falei, Senhor, afasta, leva para longe de nós a nossa transgressão, leva para longe o pecado, leva para longe a ira, né? E Deus abriu a porta de um novo emprego para ela 2 semanas depois que a gente começou a fazer essa oração. Então, às vezes, a gente não suporta, e é numa circunstância que você não tem nem como evitar, você tem que ir todo dia e encarar lá o patrão todo dia que te faz pecar, né? Só que de duas uma, irmão, ou você tem fé que Deus transforma ele, ou você tem fé que Deus vai tirar ele ou vai tirar você. Se Deus não tirar ele, se ele é o dono, por exemplo, vai ser mais difícil Deus tirar ele, né? Então tenha fé de que Deus vai tirar você e comece a pedir, Deus, me dá outra porta, me dá outro emprego, Senhor, salva, porque tem algumas pessoas que não permitem Deus trabalhar mesmo, né? Que não querem, são duras de coração, que são faraó. Existem muitos faraó que aparecem na frente da gente para nos afrontar. Aí você começa a orar, Deus, então afasta de mim a minha transgressão. Leva para longe, me tira do Egito, né? E Deus tira. Deus tira. Como está aí o nosso tempo? Avançamos bem hoje, hein? Vamos terminar aqui um pedacinho? Amém. Só temos aí ainda mais uns 10 minutinhos. Ótimo. Vou terminar aqui, tá? Aí, porquanto fizeste do Senhor teu refúgio, nem o mal te sucederá, nem praga chegará à tua tenda. Não vem praga, tá, irmãos? Pode o diabo rogar praga que for, pode a praga estar rodando por aí. Praga não pega no justo, só pega no injusto, viu? Essa história de que vai fazer macumba, essa história de inveja, essa história de que mesmo se a pandemia é praga, irmão, se ela é praga, então não vai chegar não, viu? Agora, se for um instrumento de Deus, uma permissão de Deus, uma prova de Deus para arrependimento, como foi no caso de Jó, não era Jó que tinha que se arrepender, mas Deus usou a prova de Jó e fez até com que os seus amigos fossem abençoados, quando eles viram a grandeza de Deus na vida de Jó, né? Deus reverteu tudo, Deus abençoou até os inimigos. E em alguns casos, a calamidade ela vem para gerar salvação, viu, irmãos?
ou para quem está passando pela calamidade, ou para quem está perto dela, né? Se a gente tiver essa consciência, a gente vai entender, nenhuma praga vai chegar na minha casa. Se chegar alguma calamidade, Deus tem um propósito. Amém? E aí, o verso 13: pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés do filho da leão e da serpente, pois tanto me amou, eu o livrarei, poluei no alto retiro, porque conhece o meu nome. Esse versículo aí é autoridade sobre potestades, demônios, sobre tudo que o diabo fez. Na verdade, quem já pisou o leão foi Jesus Cristo, né? Ele já esmagou a cabeça da serpente, porque nós o amamos, nós amamos o Senhor, ele promete nos dar livramento por amor do seu nome. Quando ele me invocar, versículo 15, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Até na angústia, na dor, nós vamos passar, mas vai haver livramento e vai haver honra. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Esse versículo 16 aqui fecha tudo que a gente conversou agora, né? Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amados, é uma promessa. Deus vai nos dar longura de dias, e isso não é uma promessa terrena, não é uma promessa para os nossos dias de hoje, não é uma esperança. Fica tranquilo aí, tem livramento, você não vai morrer na pandemia, você vai viver muito. Amém. Pode ser que isso aconteça, mas essa promessa não é terrena, não é para os nossos dias. Essa promessa é para a vida eterna. Ele nos dará longos dias, toda a eternidade, a vida eterna. E lhe mostrarei a minha salvação, né? A razão de todo o sacrifício do Senhor por nós é para que nós possamos desfrutar da sua salvação. É para que nós possamos viver uma vida eterna com Ele, é para que nós tenhamos longos dias. Ele nos fartará. Todo o segredo desse livramento, dessa guarda e dessa honra é a nossa salvação, né? É o que Ele tem para nós e é o melhor que Ele tem para nós. Então, que nós possamos ansiar isso, ansiar nossa salvação, ansiar nossa vida eterna. Quando você recomendar o Salmo 21 para alguém, ou ler como se fosse uma reza, crendo no poder que ele tem poder sim. Não pela leitura em si como uma fórmula mágica. Ele tem poder porque é uma promessa para aqueles que se refugiam no Senhor. É uma promessa de guarda e é uma promessa de vida eterna. E é uma promessa que, se for praga, não chega, né? Então, se alguém olhar para você e falar assim, você vai morrer de Covid, aí você não vai morrer, meu irmão. Sabe por quê? Porque foi rogado uma praga e praga não chega, né? Aí Deus até desvia o caminho para você morrer de outra coisa se você tivesse que morrer de Covid. Mas de Covid você não vai, porque praga não chega, né? E quando chegar a calamidade, é para que Deus nos mostre a sua salvação. Amém? Nesses dias nós precisamos ter uma mensagem de esperança, uma mensagem realista também, porque é real, né? Nós estamos vivendo, a enfermidade é real, né? O distanciamento é real, a morte espiritual é real, né? Porque, infelizmente, esse é outro dardo, esse laço que o diabo está armando aí. O diabo está dividindo a igreja, o diabo está afastando os cristãos, o diabo está esfriando a fé, está armando o laço de muitos, né? É muito bom a gente estar aqui nessa live, cansativa, é um tédio, né? Ficar 1h30 ouvindo alguém falar, mas isso, irmãos, é não cair no laço do passarinheiro, é não permitir que o teu tempo precioso seja gasto fora da comunhão, né? Da congregação com os irmãos, com os cristãos, porque o diabo quer nos distanciar da palavra de Deus, da palavra da verdade, né? Quando a igreja se une, coisas maravilhosas acontecem, né? E que a gente possa terminar essa oração com um sentimento de intercessão, de oração, para que em meio a toda essa calamidade que está acontecendo nos nossos dias, o Espírito de Deus gere vida, o Espírito de Deus derrame do seu Espírito, como Ele prometeu que nos últimos dias Ele faria,
né, que a terra transbordaria, como as águas inundam o mar, do poder do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos clamar a ação do Espírito Santo de Deus, gerando isso, arrependimento, gerando vida, gerando nessas pessoas que estão passando pela calamidade, que ainda não estão abrigadas em Deus, gerando sede de Deus, para que elas possam conhecer o nome do Senhor, ser liberto para o Senhor e atingirem e alcançarem a salvação. Esse é o alvo do nosso coração, né? Peço perdão aí se eu falei demais, né? E aí, nesses últimos minutinhos, nós vamos orar. E se alguém quiser compartilhar alguma coisa com relação a isso, né? A palavra que eu queria deixar aqui hoje, não vivam. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Eu perdi a minha tela aqui. Peraí, que eu tô com medo de voltar e perder aqui. Né, que nós possamos viver esses dias, irmãos, não em função do medo, né, mas em função da vida eterna, da salvação, glorificando esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, em quem podemos nos abrigar, né? Se a calamidade chegou na sua casa, vamos começar a orar e pedir a vida de Deus, a salvação, né? Que essa calamidade venha para mostrar a glória de Deus no nosso lar. Amém? Missionária, tem duas irmãs com as mãozinhas levantadas, a irmã Esther e a irmã Elisângela. Irmã Esther, quer falar? Que a gente vai encerrar. Então, eu estava assim, me lembrando, meditando aqui enquanto a irmã falava, naquele versículo lá que diz assim, eu não sou muito boa de guardar assim, o endereço do versículo também, mas tem Somos duas. diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se pode imaginar o que Deus tem para dar para aqueles que o amar. Amém. Isso é uma palavra assim que nos conforta, né? Que quanto mais nós amamos ao Senhor, mais nós queremos amar. Que os nossos corações possam estar tão cheios de amor por Deus, por Jesus, que ele venha se dilatar, né? Amém. Dilatar a ponto de nós não nos cansarmos de orar por todas essas pessoas que foram atingidas, né, pela pandemia, né, que elas não alcancem somente a saúde física, né, mas que elas possam ter um encontro com Deus, né, que elas possam também ter a vida eterna em Cristo Jesus, né. Amém. Essa é a nossa esperança, né? Eu compartilho muito com a minha filha, às vezes ela comenta alguma coisa, fala alguma coisa, e quando a gente fala um pouquinho dos fins, das promessas dos fins, das coisas que estão. Ai, bastante isso, né? Será que eu não vou casar? Será que eu não vou me formar? Ai, eu queria tanto conhecer tal lugar, ir para tal lugar. E aí eu fico pensando, né? Se Deus foi tão perfeito, tão lindo, se a gente se satisfaz com um lugar aqui na Terra, e Ele criou tudo isso, mesmo com tanta catástrofe, tanto problema, tantas dificuldades, nesse mundo imperfeito que nós vivemos, nós amamos e nos atraímos por Ele, e queremos ficar, não queremos morrer. Mesmo com tudo de ruim que tem, muita gente quer ficar no mundo desfrutando do que o mundo tem, porque é bom, porque Deus criou e Ele mesmo disse que era muito bom tudo que Ele fez, né? Imagine lá na vida eterna, muito maior, é isso aí, o que os olhos não viram, a gente nem consegue imaginar o que Ele fez, vai muito além, e é muito melhor do que o que a gente tem nesse mundo. Se o que a gente tem já é bom, imagine lá no céu, sem dor, sem não dá para imaginar, é inimaginável, realmente é formidável o que Deus tem para nós. Né? Bem lembrado, irmã, muito bom e bem lembrado. 1 Coríntios 9. Estão me ouvindo? 1 Coríntios 9, pastor? 2:9, capítulo 2, verso 9. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eita, eu tô gaguejando que só. Tanta live que eu já não sei mais nem falar. Agora, irmã Elisângela, a última da noite.
Eu encostei sem querer. Agora já era. Agora. Mas a palavra foi maravilhosa. Acho que a gente está crescendo, né? Está crescendo na palavra, está crescendo na meditação. Estamos se aproximando mais de Deus, mais ouvindo opiniões, ouvindo pessoas que já viram coisas diferentes. E é legal, assim, ouvir uma pessoa que já viu outros povos, igual a irmã, ouvir irmã com mais idade, com mais experiência, que eu sinto muito dificuldade na Filadélfia nisso, que a gente não ouve as irmãs que têm mais idade. Então, às vezes você fica pensando, você fala assim, ai, será que eu tô congregacional mesmo? Eu tô fazendo... Entendeu? Você fica meio assim, né? Você tenta ter a direção de Deus, mas é bom você ouvir pessoas que viram outras culturas, irmã com mais idade. Eu acho que o ajuntamento das irmãs, você ouvir também as irmãs que têm mais experiência, é muito bom. Muito bom. Acho que a gente está crescendo. Vamos crescer mais, né? Cada semana crescer mais um pouquinho. Amém. Amém, missionária. Nós vamos para o encerramento, tá bom? E aí eu vou pedir, como a irmã Elisângela estava aqui, eu vou pedir para a irmã Elisângela fazer a oração final, pode ser? Amém. Desde já, muito obrigado, viu, missionária? Você mora em nosso coração. Agora eu preciso dar um afago para minha esposa. Deus abençoe vocês, viu? Um prazer estar aqui com vocês. Amém? Amém. Pode orar, irmã. Senhor nosso Deus, entramos, Senhor, na Tua presença nesse dia, Senhor, para agradecer-te, ó Pai, de todos os livramentos que Tu nos livrou esse dia. Agradecer pela nossa família, agradecer pela nossa igreja, Senhor, agradecer pela vida, Senhor, de cada irmã que participou nessa noite conosco. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, maravilhosa. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem nos ensinado, tudo que Tu tem aberto nossos olhos, ó Senhor, e que venha falar, ó Senhor, cada dia, cada semana, ó Senhor, mais ao nosso coração. Te agradecemos, Senhor, mais essa noite, em nome de Jesus. Amém.